Olá, pessoal. Revista Dávila no ar, sempre com muita alegria, muito entretenimento, muita coisa boa da nossa cidade. E hoje nós vamos começar com um evento que já virou tradicional na nossa cidade. Evento em homenagem ao Dia das Mães no Polo Shopping. Todo ano eles trazem uma grande atração para que mamães e filhinhas e filhinhos estejam lá curtindo junto essa data tão querida por nós mães, por nós avós e por nós filhos. Então, eu fui até lá e trouxe um pouco dessa emoção e muito da alegria de Bon Jovi. Cover, claro. Gente, e olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Ele é indaiatubano, acredita? Bom, então vamos curtir esse indaiatubano que sobe aos palcos do Polo Shopping Indaiatuba. Bom, eu estou aqui mais uma vez com o meu querido velhinho, que é como eu chamo, é uma pessoa. Só que agora eu sou de verdade. Há 30 anos que ele é velhinho, gente. Mas é uma pessoa muito querida e um Relações Públicas dos mais conhecidos aqui na nossa cidade. E ele promove essa reunião de pessoas maravilhosas aqui nesse show também incrível, né, velhinho? É uma oportunidade, eu não tenho mais mãe, né? Eu sou órfão de pai e mãe. E mãe é a coisa mais sublime que existe, né? É aquela pessoa que fala, ih, mãe, matei uma pessoa. Ela fala, onde é que nós vamos colocar o corpo? E isso acaba quando morre a mãe, né? E me dá muito prazer homenagear as mães que ainda estão por aí, sabe? E já virou uma tradição aqui no Polo Shopping, né, Kleber? É um reparo que eu preciso fazer. A iniciativa não é minha. Eles fizeram e me chamaram para participar. E eu faço uma mescla com convidados emblemáticos, pelo menos para mim, que estou aqui na cidade vai fazer 40 anos ano que vem. E, enfim, é muito gostoso você fazer isso, porque as carinhas delas, eu me lembro muito da mãe da Mônica Ros Pérez. Um pouco antes dela falecer, estava sentadinha ali no show do Bee Gees. Ela dançava tão bonitinha, sabe? Então essas lembranças eu trago para o resto da vida. É um momento muito especial para mim. E o shopping está de parabéns por isso, porque é inflexível. Todo ano, no mês de fevereiro, eles me ligam para a gente começar a discutir quem que vai cantar, para ver, enfim, detalhes. É muito gostoso fazer isso. E as escolhas a cada ano, elas têm sido mais incríveis. Olha ela aqui. Ela que é antenada, vem aqui. Opa! Tudo bem? Fala oi para as pessoas. Oi, pessoas queridas. Bem-vindos ao Polo Shopping, mais um Dia das Mães aqui. Sucesso, espero, né? Nós estamos falando do evento, do que representa o evento. E eu já falei, agora acho que eu vou deixar você falar. Bom, gente, e agora ele acabou de se decidir, ele é assim mesmo, né, André? Sim. E agora nós vamos falar com a responsável por todo ano acontecer esse show tão gostoso, tão acolhedor aqui. Sim, gente, olha, esse projeto é muito querido para o Polo.
todos os anos superando as nossas expectativas, nosso presente para todas as mamães, para curtirem em família, né? É a nossa aposta, a gente quer gerar boas memórias, momentos inesquecíveis para as famílias, num dia super importante para as famílias brasileiras, que é o Dia das Mães, né? E sempre casa cheia, a resposta do público é muito positiva, então estamos aí mais um ano super felizes. A resposta realmente é muito positiva, eu acho que já virou parte do calendário da cidade. E olha que você se depara com um maio musical e sempre casa cheia, sempre o pessoal acaba curtindo, entrando no show, né, Andréa? Eu acho que esse mês de maio é um mês, assim, para os indaiatubanos totalmente diferenciado, né? A programação do Maio Musical é incrível, mas eu acho que os nossos shows, de certa forma, entraram nesse calendário. Sim. E as pessoas já esperam por isso também, né? Então, acho que isso é muito bom, né? As pessoas podem escolher, é uma oferta muito vasta na cidade e a gente participa da festa também, né? E esse ano com 2 atrações fantásticas. Sim, Bon Jovi, né, que é uma banda famosíssima no mundo inteiro, no Brasil nem se fala, um cover muito bom, os melhores, né, do Brasil que a gente trouxe aqui, e Mariah Carey, né, a diva do pop, uma artista maravilhosa também, né, tem uma conexão com o Brasil muito legal, fez uns shows de muito sucesso ano passado, estará de volta no Brasil em setembro, né, no Festival The Town. Então a gente pegou carona nesse movimento, nessa energia e trouxemos essas apresentações incríveis aqui para Indaiatuba. E muito mais programação esse ano aqui no Polo Shopping. Dá um spoiler. Bom, é um desafio, né? A gente sempre inovar e manter as pessoas interessadas, mas a gente sempre está buscando o melhor, né? A gente teve, por exemplo, esse ano uma coisa inédita, que foi um show de motociclismo acrobático, né, no estacionamento, né? A gente nunca tinha feito. E por aí vai, né? A gente vai tentar trazer sempre novidades, atração para as crianças, para as famílias, mais eventos gastronômicos também, que é uma aposta legal que a gente fez. O segundo semestre promete. Então, eu venho aqui no segundo semestre e tu vai me contar um pouquinho de cada show e cada evento que vai rolar aqui. Combinado? Combinado, com certeza. TVR Regional, sempre em primeira mão, nos acompanhando em tudo e nos prestigiando. Muito obrigada a vocês também por todo o apoio. Bom, agora eu estou aqui com uma pessoa que eu sei que não é a primeira vez que vem, né, Graça? É isso mesmo, é a terceira vez que eu venho prestigiar, Tânia. E eu adoro. Inclusive venho com os meus filhos pra gente comemorar o Dia das Mães junto. Olha que delícia, Graça, que coisa boa. E que coisa boa é o shopping proporcionar, o Polo Shopping proporcionar pra gente todo ano. Nós como mães, né? Sim, é incrível esse show. Eu faço questão de trazer os meus filhos pra gente poder prestigiar. E o shopping é isso, o shopping é família. E para comemorar o Dia das Mães, nada melhor que estar junto com a família, né, Tânia? É claro, é uma comemoração que toca o coração de todos, né? E hoje, um Bon Jovi, curte muito Bon Jovi? Curti muito e ainda curto. Por isso que eu trouxe eles hoje, né? Para passar de mãe para filha. Essa veia de professora... Com certeza, tá na veia mesmo, tá na veia, com certeza. Vamos curtir o show, então vamos dançar muito rock. Isso aí, vamos dançar, saudar o Dia das Mães, bater palma, curtir e fazer a festa do Dia das Mães junto com o Polo Shopping.
Gente, acabei de ficar sabendo que o sonho dela é dar um selinho no Bon Jovi. Ah, ele é demais. Desde quando ele era assim mais novo até agora, é como falam, né? Quanto mais velho, mais bom fica, né? Então, super fã, super amo demais, demais. E Camila, me fala uma coisa, você também tem essa admiração, pegou da mãe, assim? Eu vejo meus pais escutando em casa e eu gostei muito, e ele é muito bonito, eu pesquisei foto no Google e eu tô conhecendo mais música dele e ele é admirável, muito fã, sou muito fã dele. Raimundo, a gente passa para os filhos, né, esse amor que a gente tem pela música, essa admiração que a gente tem por nossos ídolos, isso é muito bacana. É muito bacana, porque nós que somos dos anos 90, que eu acho que foi uma época maravilhosa da nossa música, tanto a brasileira como a internacional, eu acho que eu tento passar isso para minha filha, porque são músicas boas que sempre vai ficar na lembrança da gente. E o Bon Jovi tá aí, como ela falou, quanto mais velho, e ele continua fazendo sucesso no mundo todo. E você vai dançar muito? Ah, com certeza. Esse chão vai ser pouco pra mim. E aí, aproveitar para curtir também o Dia das Mães ao lado da filha, isso é muito bom. Dúvida, com certeza. Eu passei por 3 transplantes. Então hoje eu curto cada milésimo de segundo da minha vida. Porque eu não sei o que vai ser de amanhã. Então a gente tem que viver o hoje intensamente, né? Quase que eu não chego aqui. Então eu tenho que viver quanto mais, melhor. Isso é muito emocionante, né, Camila? Poder estar com a tua mãe curtindo depois cada momento. Demais, porque na minha infância inteira eu não pude curtir com a minha mãe por causa dos transplantes. E hoje eu tô aqui pra poder curtir o show, principalmente, estar ao lado da minha mãe, principalmente o Dia das Mães, que é um dia muito especial, quanto pra mim, pra ela também, que é mãe. E eu sou muito feliz por estar aqui com ela. Realmente o Polo Shopping se superando todos os anos, cada ano um show mais emocionante, mais eletrizante que o outro. Bom, agora nós vamos falar de saúde, vamos falar de bem-estar e qualidade de vida. Com ela, a nossa querida Melissa Guimarães. Olá, Prêmios! Vocês querem uma opção saudável no jantar? Eu vou ensinar vocês a fazer um espetinho de frango com 15 minutos na Air Fry. Vem comigo! Frango picado em cubos, abobrinha fatiada, farelo de aveia em flocos para empanar, fio de azeite e sal para temperar. Após cortar o frango em cubos, fatiar a abobrinha e temperar com sal e azeite de oliva. Vamos montar o nosso espetinho, empanando o frango na aveia e intercalando com a abobrinha. Esse espetinho é crocante por fora, suculento por dentro e cheio de benefícios. O frango é uma ótima fonte de proteína magra e a abobrinha traz fibras e vitaminas e a aveia ajuda a regular o intestino. Depois leve para a airfry pré-aquecida a 180 graus por 15 minutos. E está pronto! E depois das nossas dicas da Nutri, vamos para o intervalinho e voltamos com muito mais Revista Dávila.
Não importa o seu destino, a Nova Opção Turismo tem sempre o melhor para sua viagem. Vamos viajar? Vamos com a Nova Opção. Estamos de volta. E eu quero contar para vocês que essa semana eu tive um convite para ir até lá ao Shopping Jaraguá, no Cine Topázio, assistir a pré-estreia de Homem com H, do nosso querido nacionalmente conhecido, internacionalmente, um artista maravilhoso. Eu sou fã e suspeita para falar dele, de Ney Matogrosso. E saímos do cinema muito emocionados e tive a oportunidade de conversar com os dois dos maiores conhecedores aqui da nossa cidade, dos mais profundos conhecedores de cinema da nossa cidade, Caio Guimarães e Marcos Kimura. E aí trocamos uma ideia e eu quero mostrar esse bate-papo que nós tivemos pós o filme. Aliás, gente, não percam, imperdível esse filme, lá no Cine Topázio, no Shopping Jaraguá. Bom, gente, eu tô até nervosa, eu vou confessar para vocês, eu tô do lado do Caio, ele entende tudo de cinema e fazer uma entrevista com ele é uma responsabilidade muito grande. Mas eu queria começar essa entrevista comentando contigo a respeito o que eu vi nesse filme, Caio. Eu vi 3 sobrevivências ali, tá? Eu vi uma sobrevivência, 2 pelo qual ele já passou, o fato dele ser gay, né? Enfrentar a sociedade, aliás, ser livre, né? O segundo momento que foi o problema da AIDS, que abalou o mundo, e eu participei, né? Eu venho desde aquele tempo, e o que ele sofre hoje, que aliás eu sinto muito isso, que ele sofre um pouco de etarismo, não tem um pouco disso hoje em dia. Nossa, é aquela coisa assim, o Ney Matogrosso com 80 anos, ele é o que é. Mas realmente a gente tira o chapéu, não, principalmente pela história dele. E agora, meu querido, tua análise, por favor, desse filme que eu curti muito. Em primeiro lugar, obrigado por ter me chamado para participar, Tânia. Que artista incrível, né? Maravilhoso. Até antes do cinema, né? Que artista incrível, né? E às vezes a gente precisa de filmes assim, né? E essa é uma das importâncias do cinema, né? Para lembrar que essas pessoas estão... E ele está vivo, né? A maioria das cinebiografias que a gente vê são de artistas que já morreram, né? Nesse caso, ele está vivo, a gente pode desfrutar. Da importância dele, então, né? Do tamanho de Ney Matogrosso. Para alguém que vá num show, para alguém que encontre ele na rua e tenha visto o filme, possa agradecer, né? Por a gente ter um artista assim. Imagina aquela coisa que a gente sempre fala, né? Imagina se fosse gringo. Imagina se ele fosse um americano, se fosse um inglês. Sim. O quanto ele seria reverenciado, né? E ele é brasileiro e acho que o filme faz muito essa reverência, né? Tem muita cinebiografia que é muito... Eu implico muito com as cinebiografias, principalmente as brasileiras, que são muito chapa branca, né? Essa daqui, ela é um pouco também, mas ela, no final, ela tem essa sacada, que o filme é dedicado ao Ney Matogrosso. Então não é que é chapa branca, é uma homenagem mesmo, e o filme declara isso. Estamos fazendo uma homenagem ao Ney Matogrosso, e ainda assim é um filme que toca em muitas coisas que são difíceis de assistir, como você falou, da AIDS, né? Cobra um preço para quem está assistindo, mas é muito bom, é um filme recomendadíssimo. Nossa, gente, então vocês ouviram, recomendadíssimo pelo Caio. Caio, me fala um pouquinho também, me conta um pouco a respeito das histórias, as histórias tão conhecidas. Eu acho que eles conseguiram, em termos de história geral, história do Brasil, e em termos de história pessoal, eles mostraram de uma maneira, não aprofundando muito em cada uma dessas histórias, mas eles conseguiram mostrar um plano geral e realmente, como tu falaste, fazer uma homenagem muito, muito emocionante, porque todos saímos emocionados, né? Inclusive, se o filme tem um defeito, eu acho que é esse, né?
O filme não é um filme curto, tem cerca de 2 horas. Sim. E ele, como você falou, passa por um período muito longo, passa por várias coisas, e muitas coisas a gente fica querendo saber mais, né? A gente, por exemplo, a passagem pela ditadura, né? Que ele foi um militar, né? Não sei se acho que na época que teve o golpe de 64, se ele ainda estava, agora não me lembro muito bem. Mas ele participou por aquela época. Ele estava na aeronáutica. Na aeronáutica, exatamente. E filho de militar. Filho de militar. Ou seja, era todo um envolvimento que naquele momento era... Eu te digo porque eu já era nascida e tu ainda não. Mas eu digo que era realmente um momento muito complicado. Então, inclusive essa relação com o pai, né? Eu achei a melhor coisa do filme. O modo como ele é totalmente oposto do pai, mas ao mesmo tempo eles têm uma ligação. Uma ligação, né? um amor muito... Um amor, exatamente. É um testemunho, assim, da força do amor que eu achei impressionante, assim. Caio, quero te agradecer imensamente. Imagina. Por estar aqui no programa Revista Dávila. É uma honra para mim. Imagina. E vamos fazer mais essa brincadeirinha. Adorei. Vamos sim. A honra é minha. Muito obrigada, viu? Imagina. Bom, gente, nós acabamos de sair aqui de um filme fantástico e o Kimura já estava indo embora e eu pedi para ele dar uma paradinha aqui para falar um pouquinho a respeito do que nós acabamos de assistir, Kimura. Eu acho que todos estão ainda emocionados com esse filme. Eu gostaria que tu fizesse, ou que tu desse uma geral lá para o pessoal, que tu falasse um pouco do que tu sentisse nesse filme, tu como crítico. É um filme, uma cinebiografia do Ney Matogrosso muito bem feita, assim, em termos de execução, que é mais extraordinário, assim. A interpretação do jesuíta é uma coisa... Fantástica. Aquele negócio que o cara incorpora E Ney Matogrosso, né, estava comentando agora, é um artista que é muito difícil, assim, porque ele não canta só, porque como a maioria das cinebiografias de cantores acabam sendo dublados pelos originais. Mas aí, no caso, você tem que incorporar a atuação corporal dele, o olhar, tudo, que é uma coisa muito pessoal. O gestual total. É uma assinatura do Ney, assim, o negócio é muito... É um negócio que tem que incorporar, e uma atuação fantástica, um negócio para prêmio e ponto. E eu acho que o diretor também conseguiu uma coisa que é interessante, que é assim, nós estamos vindo do impacto ainda Ainda Estou Aqui, que é um filme simples, mas tem um valor de produção muito alto. O valor de produção, assim, cenografia, figurino, tudo da época e tal. Aqui o valor de produção é muito menor, mas mesmo assim ele consegue passar coisa da reconstituição do clima, né? Não de forma perfeita, porque não tem... Aqui não é Hollywood, né? Mas assim, os anos 80 que eu vivi, essa época do rock nacional, quando o Barão Vermelho estava surgindo. E eu te diria que até dos anos 70, né? Mas não é muito do teu tempo, né? Mas no assim, começo... Olha, eu tinha uma prima mais velha que eu, que quando saiu os Secos e Molhados, cara, ela saiu perseguindo tudo que era show, ela ia atrás do Secos e Molhados. E durou pouco, né, na verdade, 1 ano e pra lá. Mas foi uma revolução. O impacto, um impacto incrível. O impacto. Imagina em 73, no meio da ditadura militar, aparece o cara cantando daquele jeito. O pessoal fala de Pablo Vittar hoje em dia, não sabe o que é em 73, em Mato Grosso. Exatamente, era um outro momento. Coisa. O negócio... E principalmente no momento, exatamente o que tu abordaste, no momento político em que tem repressão. Assim. A repressão era imensa. Aquela cena que aparece lá filmando Sangue Latino, tá lá as câmeras da Globo e tal, aquilo saiu no Fantástico, que ainda não era o Fantástico porque estava começando, mas era um veículo, a Globo já estava começando a virar Globo, já é um negócio, já podemos dizer que sim, já né? Já era Globo. Ainda era preto e branco, mas já era Globo. Até onde me lembro, então, e, no horário nobre, você vê lá os caras cantando daquele jeito. É extraordinário, porque a censura, sei lá, vou falar o quê? Passa um pouco aquele que deve ter passado na cabeça dos censores e como que passou, vai reprimir o quê, né? Vai falar que o cara não pode rebolar, que o cara não pode... Não, pelado ele não tá, então... Mas eu acho que, inclusive, é meio rápido, de certa forma,
porque, obviamente, ele não quer resumir. Ele já falou como é que foi a briga, aquela coisa do contrato, ele já deu entrevista falando como é que foi. Então tem esse detalhe também, que segundo o Ney falou, ele foi enviado várias versões do roteiro para ele, não aprovar, mas, isso aqui, não sei o que, foi assim, tal. Até que a última versão, aparentemente não, porque aí eles filmaram, e aí ele só foi ver o filme. E para ele a cena que mais emocionou é aquela que ele tá na cama com o médico lá, o Marcos. Que ele tá com o exame positivo lá e tal, ele falou que aquele lá é o momento que mais pegou ele. E realmente é muito... Dando spoiler. Foi biografia, foi, cara. Realmente. Bom, gente, então... eu não vou deixar mais o Kimura falar, porque ele vai contar todo o filme para vocês. Mas olha, simplesmente divino. Mas venham ver, porque é um filme que vale a pena. É um filme que... Vale muito a pena. Eu vou confessar agora uma coisa aqui para vocês. A hora que eu fiquei sabendo, porque até então eu não sabia, Kimura, que Rosa de Hiroshima foi a primeira música dos Secos e Molhados. Foi a primeira música gravada. E claro, eu acho que vocês sabem, Rosa de Hiroshima de Vinícius de Moraes. Realmente me emocionou, ainda bem que Kimura não estava do lado, porque ele adora rir de mim quando eu choro. Então, Kimura, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Valeu, gente. E, gente, valeu, olha, realmente recomendação de quem sabe. E agora, gente, vamos descomplicar a vida? Descomplica com ela, Vanessa Machado. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um Descomplica com Vanessa Machado. E aí, você fica toda semana se perguntando, nossa, será que eu não tenho roupas suficientes ou tenho que sair correndo para comprar mais roupas? Calma, lembrem-se que eu estou aqui para descomplicar a sua vida. Hoje eu vou te mostrar como, com apenas um look, eu vou montar 5 looks diferentes. 5 looks para sua semana inteira de trabalho. Fique aí que eu vou te mostrar. Look para segunda-feira. Este macacão preto de lurex super básico, coloquei apenas aqui, um colete verde alfaiataria e já estou pronta para a minha semana de trabalho. Mesmo look, é o mesmo macacão. Só coloquei aqui esse blazer de alfaiataria cinza arremangado nessa pegada desconstruída, mas que dá super para uma reunião de negócios e até, quem sabe, para esticar a noite num happy hour. Terça-feira, check! E agora são a vez dos acessórios. Quem me acompanha já sabe que eu sou a louca dos lenços e já conhece inclusive esse. Coloquei esse lenço amarradinho na cintura que deu outra cara pro look e um colar diferente. Já fiz ou não fiz outro look? Quarta-feira também. Voltando a falar sobre os acessórios, aqui eu troquei o lenço por um cinto dourado e deu todo um charme para esse macacão. Inclusive, eu posso sair à noite, ir para uma festa, colocar uma clutch e estaria super adequada. Dei ou não dei uma outra cara para o mesmo look. E nada melhor para um sextou do que o bom e velho jeans. Mas olha que charme essa camisa, que fez às vezes aqui de um blazer, deu um charme para esse sextou super glamourizado. E aí, viu como a gente pôde multiplicar apenas uma base para 5 looks para a semana inteira? Então basta você usar a sua criatividade. Eu sei que você tem muita coisa aí no seu armário. E o que eu faço aqui é descomplicar a sua vida. Sempre te encontro no próximo programa. Um beijo e até lá! Agora mais um intervalinho e logo voltamos com mais Revista Dávila. Meu nome é Juliana e eu sou a criadora da Granulata. Eu criei o negócio dos meus sonhos para atender as pessoas que também gostam dessa mistura do saudável com o prazeroso. Comer bem e equilíbrio para viver com mais saúde e disposição.
A vida é agora. E se não partir de você se cuidar, se alimentando melhor, quem vai fazer isso por você? Então te convido a conhecer a Granola. Vem pra cá. Do piano à bateria, do violão ao violino, da flauta ao saxofone. No Centro Musical Armos, você vai ver que aprender a tocar um instrumento está ao seu alcance, em aulas particulares ou em grupo. Mas a Armos é muito mais do que uma escola de música. É um ambiente cultural rico que abraça e valoriza as artes e o artesanato como partes essenciais de sua proposta educacional. Centro Musical Armos. Juntos somos mais. Estamos de volta e agora, gente, aquele momento fuxico. Vamos fuxicar um pouquinho com a psicanalista Natália Pacola. Gente, a mulher tem muitos seguidores, ela conhece muito de psicanálise. Foi um papo incrível. Olá, pessoal. Fuxicos Dávila no ar. Nossa, gente, eu vou confessar para vocês, hoje eu estou especialmente feliz. Eu estou com uma pessoa que eu conheço já há um tempo e que em Indaiatuba deve conhecer cada vez mais. É a psicanalista, é a jornalista, é a advogada. Socorro, essa mulher é multi. Eu estou aqui ao lado da querida Natália. Que bom você estar aqui comigo, poder estar aqui comigo. Tânia, eu sempre digo que é um prazer estar ao seu lado, porque ao seu lado é sempre festa, não é? São sempre momentos alegres, não tem tempo ruim perto de você. Então a satisfação é minha e muito obrigada também por poder partilhar um pouquinho da minha vida com você, com quem, enfim, segue. É muito legal. Com certeza, gente. Além de... Tem outra coisa, gente. 2 milhões de seguidores. Isso, Tô certa nessa conta? Ao total, acho que são uns 4 milhões hoje. Mas no Instagram 1 milhão, mais 2,5 milhões no Facebook, por aí Ou seja, vai. vocês estão vendo, gente? Vocês têm noção do que é isso? Nós não estamos falando de... Nós estamos falando de... sei lá, de um alcance fantástico. E quando foi que tudo isso começou, Nath? Nossa! Quando foi que essa revolução, principalmente nas mídias sociais, quando foi que começou? Conta um pouquinho para o pessoal lá de casa, como foi que tu atingisse isso? Mas tu vai me contar muito mais coisa, mas vamos começar por esse tópico. Você sabe que quando começou a internet no Brasil, eu fiquei fissurada, isso em 98, acho. Fiquei louca, eu achei incrível aquilo, poder conectar tanta gente. Ganhei meu primeiro prêmio de internet em 99 e sempre na parte de jornalismo, na parte de conteúdo. E aí eu passei por várias coisas na vida, tal, eu estava com um computador péssimo, e sempre fui descrever, eu sou jornalista. Sim, gente, a formação dela é de jornalismo. Jornalismo e direito. E direito. Eu acho que tem tudo a ver uma coisa com outra. Tudo a ver. Tudo a ver. Hoje eu vejo isso, porque na época eu não estava entendendo muito bem. Então eu estava com aquele computador horroroso, juro, não tinha memória no computador. E eu já fazia parte de Orkut, coisa assim. Olha como, gente, eu sou velha. Orkut, gente, olha. É outra vida. É outra vida, exatamente. Aí eu falei, peraí, tem o Facebook e existe a possibilidade de criar um local para armazenar coisas, que era a fanpage. Sim. Vou fazer isso, em vez de eu não tenho mesmo memória no computador, então eu vou colocando meus textos, imagens que eu gosto, tudo armazenando nessa página do Facebook. Só que tinha que dar um nome para essa página. E eu coloquei fãs da psicanálise, porque eu estava estudando psicanálise. Eu tinha acabado de me formar na psicanálise. E aí um amigo viu e falou, ai, que bacana, posso te seguir? Imagina.
Posso curtir, Olha acho que era na época, não era seguir. Era curtir, né? eu acho que eram curtidas. Aí um amigo dele viu e achou bacana, começou a curtir, uma amiga. Quando eu me dei conta, eu estava no Chile até, 30 mil seguidores. Eu falei, nossa, 30 mil, tá bom, né? Aí o negócio foi ficando muito grande, muito grande. Quando chegou em 2 milhões de seguidores, que abriu o Instagram. Depois de 2 milhões de seguidores foi que Foi que teve o Instagram. Mas eu sempre fui muito boa com texto. Então, no Facebook era texto, né? Textão, conteúdo. O Facebook, ele tem um perfil mais de texto. E Instagram, imagem, vaidade. Isso, para mim, já não pegava tanto. Então, eu comecei mais tarde no Instagram. Mas mesmo assim, já está com mais de 1 milhão de seguidores. Sempre quando surge uma coisa nova, a gente resiste um pouquinho, né? Eu acho que eu também resisti um pouco ao Instagram. Eu também, é só imagem, né? Eu acho que talvez também por essa linha, né, de ter passado também pelo jornal, eu acho que a gente valoriza mais o texto. A gente valoriza o conteúdo. O conteúdo, exatamente. Não tanto a imagem, não tanto o verniz, mas é mais o que está por dentro. E o Facebook e o Instagram é uma vitrine. Você expõe do jeito que você quer. Exatamente. Me conta quando foi que as profissões se fundiram, né? Porque vocês estão ouvindo, mas a jornalista, mais a psicanalista. Então, quando foi que essas profissões se fundiram? Como foi a tua trajetória como jornalista? Estava até te contando já em outras oportunidades que eu gosto muito de entrevista. Nós já conversamos muito sobre isso. Eu achei a história bárbara, por isso que eu faço questão de que ela venha aqui contar para vocês também, viu? Eu adoro entrevistar, adoro gente. Eu sempre fui uma fuxiqueira, verdade. Olha, tá no lugar certo. Dar palpite na vida dos outros, dar conselho, eu sempre gostei disso. Desde pequena, eu me interesso pela vida alheia. Eu adoro fofoca. Sem hipocrisia, gente. É verdade. Gente, mas gosto. É verdade. Uma fofoquinha adoro, quente, mas não maldade. Mas saber que uma pessoa, olha, tal pessoa vai abrir uma clínica. Ai, que bacana, vamos lá. Eu acho bacana isso. Então, sempre ligada a gente. Eu fui fazer direito porque eu estava muito envolvida em questões ambientais no jornalismo. Socioambientais. Gente, fui fazer direito e fiz mestrado em geociências na Unicamp. Meu Deus, essa mulher. Não, para você ver. E tudo ligado a quê? A vida social das pessoas, ao socioambiental. Mas também, a par disso, desde que eu sou pequena, eu faço terapia. Minha mãe falava assim, você vive no mundo da lua. Não consegui aprender, sempre tive muito problema de escola, de aprendizado. Então, eu vivia em psicólogo. E olha quantas faculdades eu fiz, quantos cursos. Por isso que eu falo, cada pessoa é única, ela tem que ser tratada especialmente como ela é, porque isso não... A minha dificuldade de aprendizado não me poupou. Não existe um molde para ser humano, né? Não existe um perfil que as pessoas tenham que necessariamente se encaixar. Cada uma tem realmente uma impressão digital, um cabelo, uma cor de olho, um tamanho, enfim, uma personalidade. Isso também não são só as características físicas, né, Nata? Claro, nós somos desiguais. E saber lidar com essa desigualdade é um grande aprendizado e demonstra a maturidade da pessoa. Principalmente numa época em que a gente está colocando rótulos. Então, por quê? Porque você tem dificuldade de lidar com o desigual, então você precisa colocar rótulos para pelo menos ter uma classificação para você lidar com esse tipo de pessoa, esse tipo de pessoa, esse tipo de pessoa. Eu gostei muito da sua definição. Gente, esses rótulos são exatamente aquilo que a gente hoje chama de mimimi, né? O mimimi, a gente tem o tom pejorativo do mimimi. Tem o tom, mas é mais ou menos isso. Hoje há necessidade de rótulos. Eu achei importantíssima a tua colocação. Eu vejo como isso, sim, realmente a necessidade de explicar como as situações como elas são e as pessoas como são. Mas e aí? Continua me contando essa história que eu adoro.
tem tantas histórias, a minha história, que às vezes até me perco. Gente, nós já até conversamos, né? Eu vou querer saber de toda a tua vida na entrevista. Ela falou, você tem 5 dias? Eu fico aqui. É o mínimo. A gente tem comida. E olha, a padaria de Conte Tá lindo. arrasa. Ela arrasa mesmo, hein? Gente, é uma delícia. O aroma aqui tá muito bom. Quem tá assistindo pudesse E o sentir. sabor já tu vai ver. Eu vou mesmo. Então, aí sempre voltada nesse âmbito de tratar com pessoas e em volta da saúde mental, porque eu sempre fiz terapia, sempre li demais. Então, sempre gostei de assuntos ligados à mente humana, Freud, Jung, Melanie, sempre gostei. E aí, eu estava numa fase da minha vida, não sei se você já passou por isso, acho que todo mundo passa, de estar no fundo do poço. Sim, já passei. É aquele momento que dizem que a gente tem que estar no fundo do poço, que a gente tem que dar um impulso para subir, né? Olha, bater com o pé lá embaixo para ver se... Eu estava mesmo, uma fase da minha vida, no fundo do poço. Tanto fisicamente, que eu estava me sentindo sem forças, emocionalmente, financeiramente, no fundo do poço. E fui para terapia. E aí eu falei, poxa vida, eu queria fazer isso, eu queria estar do outro lado, eu queria ser terapeuta também, queria ajudar a pessoa a ser uma psicanalista e fui fazer um curso de psicanálise. E no curso de psicanálise eu tive muita dificuldade, porque a linguagem é muito rebuscada. Sabe aquela coisa de o erudito que conta, do nariz empinado, só é psicanalista quem tem dinheiro? Eu achava aquilo ridículo. E já com aquela página rodando, com aquele lugar de armazenamento de coisas rodando no Facebook, eu fui terminando o curso e trabalhando com jornalismos pontuais aqui em Indaiatuba até. Inclusive, gente, ela trabalhou no, infelizmente, extinto Jornal Destaque. Eu falo do casal sobre Vani isso. e Cabiró. Gente, um beijinho para vocês. Eu amo a Vani, eu tenho uma gratidão gigante por ela. Onde eu dou depoimento, onde eu faço palestra, que perguntam sobre a minha vida, eu cito o nome dela, que foi muito importante mesmo para esse meu resgate. E realmente, gente, toda vez que nós conversamos, ela comentou sobre isso, a gratidão que ela tem com a Vani. Tenho mesmo. Nem sei se ela sabe disso, se não sabe, está sabendo agora. Mas eu sempre falo, né? Acho que alguém já deve ter fuscado para ela o quanto eu gosto dela. Mas aí a Vani chegou um dia e falou assim, Natália, sua página está crescendo demais, vai cuidar da sua página. E eu fui cuidar da minha página. E aí a página, enfim, como disse, cresceu para 2 milhões de seguidores, fui para o Instagram, 1 milhão de seguidores, e através da psicanálise. Até que eu falei assim, acho que isso eu não te contei. Eu falei, bom, eu tive tanta dificuldade em aprender a psicanálise e eu falo sobre a psicanálise no Fãs da Psicanálise de um modo muito fácil, de um modo muito dinâmico. Eu desmistifico a psicanálise, eu traduzo a psicanálise. Eu preciso ensinar isso para mais pessoas. E aí que eu fundei a Escola de Psicanálise Natália Pacola e a Academia Fãs da Psicanálise, que é um local de cursos, de eventos, enfim... Aí já tem centenas de alunos formados que estão, através da psicanálise, ajudando outras pessoas. E foram esses projetos que te trouxe aqui. Olha aqui, gente. Eu vou falar, eu nunca vi... Eu já vi vários lançamentos de livros, já vi várias pessoas falando sobre o seu livro, mas eu nunca vi uma mãe tão coruja com o filho, que é esse aqui, olha. Nunca vi, de verdade. Ela tem um orgulho muito grande, aliás, arrepiou mesmo, de verdade. Ela tem um orgulho muito grande de ter gerado esse filho aqui, com esse título tão... Qual foi o termo que eu tentei usar agora? Provocativo. Provocativo. Fala um pouquinho sobre esse livro. Você falou filho, então foi uma gestação bem extensa, porque eu levei 2 anos para escrever esse livro. Bom, mas de qualquer maneira realmente Foi um parto. Mas sabe que, Tânia, na maternidade, quando eu nasci,
Minha mãe quase faleceu. Falo que tem muita história dentro de uma história. Mas meu avô chega na maternidade com uma máquina de escrever. De presente para o bebê, para mim, bebezinha. Olha que coisa mais linda, gente. Agora arrepiou mais ainda. Olha que coisa incrível. E eu cresci assim, envolta em livro, em discos de MPB, de chorinho, eu amo bossa nova, mas envolta nesse universo de literatura, de cultura. Esse tipo de cultura que é o que eu mais me encanta. Não é? Uhum. E aí, com esse desejo de ser escritora. Tanto que quando eu ia passear com meu pai falava assim, ai, vai dar uma volta no shopping, vai dar uma volta, tá aqui um dinheirinho. Eu descia e ia na livraria e comprava livrinhos, até aqueles de bonequinha, lembra que tinha de pôr roupinha? Claro. Da editora Planeta. Ok, passou a minha vida assim, sempre escrevendo e tal, até que um dia eu recebi uma mensagem falando assim, oi Natália, se apresentando, eu sou editor da editora Planeta e gostaria de bater um papo com você. Meu Deus, o coração deve ter vindo. Eu lembro que eu falei, oi? Você quer falar com a Natália Pacola mesmo, né? Ele falou, claro, a gente conhece seu trabalho. Aí marquei uma reunião com ele, na época ele era editor da Planeta, hoje ele é diretor do Brasil, da Planeta do Brasil, e me convidou para escrever um livro e falou assim para mim, a gente tem um tema para você, que é o título do livro. Eu olhei e falei, mas por que escolheram esse tema? O que tem a ver comigo? Aí começou mesmo a minha viagem interior para saber como trazer esse tema para a realidade, de forma escrita. Então, por isso que demorou tanto até, porque eu coloquei muito da psicanálise de uma forma acessível. Então, tanto que, se você folhear as páginas, você vai ver que todo capítulo, no final, tem autoanálise, para você fazer a sua análise antes de passar para o próximo capítulo. Porque no próximo capítulo, você vai ver as respostas para essa autoanálise. Então, é uma jornada interior muito complexa, mas de um jeito muito simples. Tanto que os comentários na internet falam sobre isso. Falam, nossa, mas que linguagem fácil, que tema profundo tratado com essa leveza. De uma maneira com leveza. Isso o que eu queria. Você conseguiu perfeitamente atingir o objetivo. Sim, e o selo é Paidós, que é um selo super respeitado dentro da Planeta. Então tem a editora Planeta, o selo Paidós, que é onde estão grandes nomes da psicanálise mundial. E uma coisa curiosa, eu estava escrevendo o livro, e aí eu falei, e agora? Eles querem endosso. Endosso é quem escreve na orelha, quem escreve na contracapa. E para minha surpresa, eu tenho 3 endossos. Um do Christian Dunker, que é um dos maiores psicanalistas do Brasil, a Pamela Magalhães, que é uma das maiores psicólogas do Brasil, e a Suzane Sneiderman, que é uma das maiores psicanalistas do mundo. Bom, só, né? Vocês viram que o endosso que ela tem é pesado. É pesado. É bem pesado. Aí a editora falou, poxa vida, os nossos maiores nomes estão com você. E isso para mim é sinônimo mesmo de muita gratidão e também de merecimento. Porque o trabalho do Fãs da Psicanálise, olha, é de muita dedicação e atinge milhões de pessoas mesmo, proporcionando uma vida melhor. As coisas não acontecem por acaso, né, Natália? Foi um crescimento e uma comunhão incrível de profissões, né? Que resultou, gente. Olha, super recomendo na Amazon. Tem todas as livrarias físicas e online do Brasil, fora do Brasil também. Eu sei que já está chegando aí em outros. Na Portugal, Colômbia, já tem até comentários sobre o livro. É o maior conglomerado editorial, um dos maiores do mundo, né? Bom, então, gente, vai ter também um lançamento no próximo dia 24 de maio, né, Nath? Isso. Lá no Shopping Iguatemi. Eu não vou perder, gente. Se vocês quiserem dar uma passadinha lá e, de repente, conseguir o autógrafo, olha, perfeito. Imagina, vai perder? Eu venho porque ainda a tua pego você e volto para a livraria. E agora me conta como foi
ao longo desse tempo, dessas construções, como foi construir também, educar filhos, né? Como é a vida da mulher, educar filhos. A gente sabe, mulheres multitarefas, ainda mais essa mulher que é multiprofissões, né? E que sempre batalhou. Como foi? Foi fácil? Eu nada. falo que Nada é. Né? Fácil não é, trabalhoso. Dá bastante trabalho. Filho dá trabalho. A gente dá trabalho para eles, né? Então, filho é um processo bem trabalhoso, porque você está convidando uma pessoa para fazer parte dessa loucura aqui, né? Desse mundo doido. Sim, e me conta também o que se falou muito num determinado momento aqui na cidade, gente. A menina apareceu, aquela menina que apareceu na Globo. A menina dos asteroides. Exatamente, a menina dos asteroides. Nossa, como assim? Mas ela é tão novinha, ela já entende disso. Pois é a filha dela, a Verena. Conta um pouquinho da história da Verena. Eu fiquei sabendo que tu nem sabia que ela havia sido procurada pela Globo para fazer matéria, que foi assim. Não, eu brinquei loucura. Com você, porque de vez em quando aparece matéria no jornal, alguém fala, Natália, sua filha está no jornal, e ela nem fala. Né? Coisas da Verena. A Verena, ela é uma potência. Eu tenho 2 filhos, a Verena e o Gustavo. A Verena é a mais velha, ela não cabe dentro dela de tanta luz e tanto 26 conhecimento. aninhos. Hoje ela está com 26 anos. E desde muito nova ela já mostrava ser uma pessoa especial, assim, com altas capacidades, sabe? Muito disciplinada. Nada é fácil para ela estuda muito. A vontade dela de ser maior é insaciável. Então, ela tinha acabado de sair do Cutuca, que ela fez escola técnica no Cutuca, em Campinas, de enfermagem, e sempre despontando nesses campeonatos de robótica, pegava primeiro lugar. E aí recebeu uma proposta da Fundação Estudar para ir para o Canadá. Passou nas faculdades no Canadá, Estados Unidos, faculdades públicas. Foi para o Canadá. Chegou no Canadá, era neuro, porque ela sempre falou em ser neurologista, cirurgiã. Aí ela chegou lá e falou, mãe, aqui, para ser médica cirurgiã, primeiro é a neuro, depois a medicina. Não é o que eu quero. Eu falei, volte. E ela estava louca, ela amou o Canadá, Vancouver. Daí ela pegou, voltou para o Brasil e falou, agora eu vou estudar, porque eu vou passar na USP em medicina. Eu falei, Verena, mas tem Unicamp. Não, eu vou passar na USP de Ribeirão Preto, que é a mais tradicional do Brasil, e eu quero lá. Falei, ok. Aí ela pegou, ela foi fazer cursinho, começou um cursinho, só que ela muito disciplinada, muito estudiosa, então, junto do cursinho, ela fazia mais 2 cursinhos. Nossa. Coisa da gente. Aí, para relaxar, o que ela fez? Entrou num programa da NASA de caça a asteroides. Para relaxar. Para relaxar, gente, olha, quando... É Verena. Aí eu passava, Tânia, na sala de casa, ela com o computador, olhando a tela do computador. Eu não entendia nada daquilo. Eu falava, viu, mas você não vai estudar? Porque ela ficava naquele computador no final de semana. Eu falei, você vai ficar no computador, vai estudar. Ela, não, eu estou relaxando. Eu falei, então tá bom. Quando eu fui ver, ela recebe e-mails, ligações, que ela tinha achado 25 asteroides para a NASA, entre eles um raro. Gente, olha isso, que coisa que ia colidir incrível. Com a Terra. Foi, isso depois da pandemia, né? Aí ela foi convidada para ir para Brasília, passou por todos os ministros, era para ela ficar um dia, ela ficou uma semana, porque todo mundo queria filmar, fazer entrevista. E aí ela voltou para cá, para Indaiatuba, e isso, eu estou falando de 8 meses que ela começou a fazer o cursinho. Em 8 meses ela passou em medicina na USP. Olha, gente, que coisa fantástica. Foi muito emocionante. E junto
dela ter passado em medicina dando entrevista para tudo quanto é lado. Ela representou o Brasil na ONU. Sim, eu vi os estudantes do Brasil na ONU. Então, eu até me confundo, porque a Verena é tanto, ela faz tantas coisas e ela é uma pessoa que serve muito como exemplo para as meninas. Ela é extremamente honesta, digna, ela tem um caráter que, bom, você vai ter a oportunidade de conhecê-la mais de perto e vai poder falar para mim se ela não é isso mesmo. Ela é uma pessoa muito grande. Naquele corpinho, ela é minhãozinho, piquititica. Mas ela emana já quero muita aqui luz. no Fuxicos, já quero que ela venha fuxicar. Vamos falar de Você vai amar. asteroides. Ela é mais quieta do que eu sou mais falante. E ela depois foi para Harvard, está sempre na ONU, em Nova York. E no 5º ano de medicina, agora está no internato, então a gente mal se vê. Mas Gente, olha que história incrível. Ela é incrível. Teve um momento aqui que nós estávamos conversando antes de entrar ao ar, e eu estava falando para a Natália que ela escolheu, porque dizem que os filhos escolhem a gente, né? Antes de vir ao mundo. Ela escolheu a mãe certa, né? Foi a mãe que a mãe tem tudo a ver com essa inquietação. Eu acho que tu passasse essa inquietação de conhecimento, né? Essa vontade de crescer. Mas, Tânia, eu tenho um menino também. Meu filho tem 18 anos. E me conta um pouquinho sobre esse menino também. Gustavo. Gustavo é a coisa mais linda do mundo. E ele é mais quieto, ele é mais ácido. Eu falo que ele é um lorde, não por acaso, porque ele estuda na Inglaterra. Um dia ele chegou para mim, Tânia, ele fez assim, ó. Mãe, eu preciso fazer terapia. Eu falei, meu Deus, esses meninos depois da pandemia não saem do quarto. Vamos lá ver o que está acontecendo. E ele falar, mãe, quero fazer terapia, aquele menino quieto, que era um terror quando era bebê, criança, virou um menino quieto. Eu falei, tá bom, então eu levei ele de uma psicanalista colega minha, e ele chegou, depois de umas 3 sessões, falou assim, eu já estou decidido, eu vou mesmo estudar fora do Brasil. Você me leva a ver sobre isso? Meu Deus, gente. Falei, vamos lá, leva. O coraçãozinho de novo. Não, eu achei maravilhoso. Falei, poxa vida, nós criamos filhos para o mundo, para eles atuarem na vida deles. Eles são seres individuais. Eu sempre tive isso. Eu não seguro filho. Filho tem que brilhar, é a luz dele, não é reflexo da minha. Ele vai fazer a vida dele. Mas é claro, ele tinha 15 anos. Aí eu fui numa central de intercâmbio, lógico, né, com toda a responsabilidade do mundo, e ele foi para a Inglaterra estudar ele mora dentro de uma escola, então ele adora essa vida dele, que é de desbravamento, sabe, de estar em Londres. Tem dia que ele manda uma mensagem, mãe, só para você saber, estou em Londres, como quem está em Rafar, em Elias Falls. Sim, lógico. Mas eu tive muita sorte em ter esses filhos que são desbravadores mesmo. Eles, tanto que se você vê a dedicatória do livro é para eles, porque eles não se conformam, eles vão em busca do desejo. E isso é muito sério, eu acho muito que grande. É o motor que impulsiona realmente as realizações, né? As realizações, o estudo, e voltando, é muito chavão, né? Muito a gente dizer que cresce através do estudo. Gente, mas é verdade, olha, você que está aí sentadinho, presta atenção, ajuda teu filho, impulsiona teu filho. O conhecimento, esse nunca tiram da gente, né, Natália? Isso aí é muito importante, olha só. E nem sempre a gente nasce sabendo qual é a nossa escolha, né? Vocês viram que são mundos, entre aspas, diferentes que tu galgaste, né? Que por onde tu passasse, e hoje tu és uma psicanalista, tu passasse pelo direito, tu passasse pelo... E voltei, né? E voltou, as coisas acabaram, nada foi perdido, Se nada você foi pensar, eu voltei para a máquina de escrever de quando eu nasci. Exatamente. É um percurso muito pessoal que a gente tem, por isso que você tem que deixar o seu filho
deixar mesmo, porque às vezes tem mãe que retém ao invés de falar, olha, eu te dei a vida, agora você vai saber o que fazer com ela. Tá aqui, ó, eu confio em você. Exatamente. E ele vai e faz. Ná, queria conversar tanto mais tempo contigo, mas nosso tempinho está terminando. Quero começar te agradecendo, já fazendo um novo convite, já convidando a Verena também. Só não convido o Gustavo porque não, ele está longe demais. Mas faço questão, gente, fica aqui em público. Verena, olha, para ti, vem aqui bater um papo comigo a hora que tu tiveres um tempinho, estiver por aqui. Eu sei que agora está difícil, tua mãe acabou de me dizer. E, Nath, quero te agradecer imensamente por esse tempo que tu dedicaste. Quero te agradecer pelo carinho. Nós nos conhecemos há um tempo e não tivemos muita oportunidade de convivermos, né, Nath? Mas agora eu acredito que essa aproximação e essa vontade, com certeza, eu não vou desgrudar mais dessa mulher aqui. Tá? Estamos juntas. Uma mulher fantástica, uma mulher incrível. Parabéns por toda essa tua trajetória e muito obrigada pela honra de ter vindo aqui fuxicar comigo. Eu que te agradeço, sempre. Obrigada, Natália. Por favor, se despeça lá do pessoal lá de casa. Gente, eu espero que tenha dado para entender pelo menos um pouquinho dessa minha história, que eu falo pra caramba, porque me motiva mesmo e quero que motive também outras pessoas a serem sempre melhor e buscar realmente fazer desse mundo um mundo melhor. Depende da gente. Então, obrigada e obrigada pelo convite. Obrigada, minha querida. Gostaram? Gostei também. Que delícia de Revista Dávila hoje, né? Teremos muito mais Revista Dávila semana que vem, sempre trazendo novidades para vocês. Quero aproveitar e agradecer a esse cantinho decorado. Bruna, obrigada. A Festa Escova, que produz o meu cabelo. E a Lui, que me veste. Até semana que vem.